Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. A aula de hoje é sobre cálculo do ΔH. Se você já sabe que uma reação endotérmica, exotérmica, entalpia, então continua aqui sem medo. Mas se você não sabe do que eu estou falando, então seria importante que você desse uma assistida na primeira aula de termoquímica, onde a gente explica esses conceitos básicos, ok? Então vamos lá. A gente vai ver hoje aqui dois métodos de cálculo de ΔH. O primeiro é a lei de Hess. Então eu enunciei aqui a lei de Hess, né? A lei de Hess é a variação de entalpia de uma reação é independente dos estados intermediários da reação, sendo função apenas dos estados iniciais dos reagentes e dos estados finais dos produtos. Professor, não entendi nada. Pois é, a gente vai exemplificar. Essa lei também é conhecida como lei da independência do caminho. Então, olha só, como que a gente calcula o ΔH com a lei de Hess. Então, a gente vai ter uma reação problema, que a gente não conhece o ΔH. E a questão vai justamente pedir para você calcular o ΔH desta reação. E para isso ele vai te fornecer algumas outras reações com ΔH conhecido. E aí você vai manipular essas reações, né? Vai inverter, vai multiplicar, pode dividir, de forma que você chegue nessa reação problema. Vamos exemplificar que você vai entender. Olha só. Qual seria o ΔH da reação de formação do metano? Então a reação de formação do metano é esta aqui. É o grafite 2H2 formando o metano. Eu não sei o ΔH desta reação. Mas então ele forneceu ΔHs, 3 reações, né, com seus ΔHs conhecidos aqui, tá? E a gente vai manipular essas reações para chegar nessa aqui. Então essa aqui é a minha reação alvo, né? Eu quero chegar nessa reação aqui por meio destas aqui, tá? Então olha só, a primeira coisa que eu estou observando, olha, aqui eu tenho carbono grafite, né, que está aqui na minha primeira reação. Repara que eu tenho que olhar duas coisas. A primeira é se está do lado correto, ou seja, antes da seta ou depois da seta. Então, na minha equação alvo, aonde eu quero chegar, o carbono grafite está aqui antes da seta. E repara que na equação que ele me forneceu aqui, a questão, ele também está antes da seta. Então, ok, está certinho. Uma outra coisa que você tem que reparar é a quantidade. Então, repara que eu tenho 1 mol de carbono grafite e aqui também só tem 1 mol. Então, tá tudo certo. Eu não vou precisar fazer nada com essa reação, tá? O ΔH tá aqui, é conhecido. A segunda reação, eu tenho aqui, olha, o H2. Perceba que nesta reação aqui, ó, na reação alvo, eu tenho 2 mols de H2. E aqui eu tenho um só. Ele está do lado correto, que é antes da seta. Aqui ele também está antes da seta, tá? Mas eu tenho que ter no final 2 mols, e aqui tem um só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa reação por 2, tá? E aí, multiplicando essa reação por 2, o seu ΔH também fica multiplicado por 2. Então, voltando aqui, olha, era 1 de H2, meio de O2 e uma água, tá? E o ΔH era menos 68,3. Se eu multiplicar essa reação por 2, ó, vai virar 2 de H2, aqui era meio, virou 1, aqui era 1, virou 2. E o ΔH também, olha, ficou multiplicado por 2. Ok? E na última reação tem o metano, né? O metano, CH4 está aqui. Repara, olha, que eu tenho aqui ele depois da seta, né? Do lado dos produtos. E aqui ele está antes da seta, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou inverter essa reação. Porque ele aqui está antes da seta e no final eu quero que ele esteja depois da seta. Como que eu resolvi isso? Invertendo a reação. E aí, olha, o que era reagente antes da seta vai virar produto depois da seta. E quem estava aqui depois da seta, produto, vai virar reagente. Ok? E aí, quando eu fizer isso, olha, o ΔH vai inverter o sinal. Repara o seguinte, olha, era menos 212,8, vai para mais 212,8, e agora o metano estava aqui antes da seta, foi para depois. Ok? Então é isso. O que eu vou fazer agora, né? Eu vou pegar e vou colocar essas reações aqui arrumadas do jeito que eu já fiz ali, tá?
seus respectivos valores de ΔH, tá aqui, né? Esse aqui eu mantive igual, esse aqui eu multipliquei por 2, esse aqui eu inverti, certo? E agora eu vou somar essas reações, fazer uma equação global, né? E se eu fiz certinho, eu vou chegar naquela minha equação alvo, tá? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui agora? Tudo que eu tenho igual antes e depois da seta, eu posso cancelar. Então, repare que, olha, eu tenho O2 e O2, né? Antes da seta aqui eu tenho somando 2 mols de O2 antes da seta. E repare que depois da seta eu tenho 2 mols de O2. Então, eu posso cancelar esses 2 mols de O2 com esse 2 mols de O2 aqui que está depois da seta, tá? Então, tudo está antes, que é igual ao que está depois da seta, você pode cancelar. Outra coisa que eu posso cancelar é o CO2, que aqui está depois da seta, repara, e aqui ele está antes. Então, posso cancelar esse com esse aqui. E por último, posso cancelar as águas, né? Aqui depois da seta, 2 águas, e aqui eu tenho 2 águas antes da seta. Então, posso cancelar isso. E aí, juntando o que sobrou, né? Carbono grafite, 2H2 e mais o metano, que era exatamente a minha equação alvo. E o ΔH desta reação será simplesmente o somatório desses valores, que nesse caso aqui vai dar menos 17,9 quilocalorias, né? Uma reação exotérmica, ΔH negativo. Ok, jovem? Espero que você tenha entendido. Então vamos agora resolver uma questão Enem sobre lei de Hess. Então ele diz assim, ó, o benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico, sob altas temperaturas, conforme a equação química. Então está aqui a equação química. Repara, não sabemos o ΔH desta reação, não foi fornecido. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. Então ele forneceu para a gente duas reações aqui, né, com ΔHs conhecidos, entalpias de combustão conhecidas, certo? Então a variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de 1 mol de benzeno é mais próxima de. Então é isso, né? A lei de Hess, ele está querendo saber o ΔH desta reação aqui. Então essa nossa reação alvo, a gente tem essas duas para mexer para chegar nessa aqui. Então repara aqui, olha, eu tenho o C2H2, né, que está aqui na minha primeira reação. Duas coisas que eu tenho que observar, se ele está do lado certo e se está na quantidade certa. Então repara, ele aqui está na equação alvo antes da seta. E aqui ele também está antes da seta. Então tá ok. Porém, eu tenho aqui, olha, 3 de C2H2. E aqui eu tenho um só. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar esta equação por 3, tá? Então, isso aqui, ó, seria vezes 3. A equação inteira, né? Nesse caso aqui, olha, esse valor vai para menos 930. Ok? E aí, se você quiser fazer equação global, né? Você pode fazer. Precisa? Não. Porque o Enem é múltipla escolha e você quer só, né, o valor do ΔH. Então, você pode fazer só aqui, trabalhar com os valores, tá? Então, nesse caso aqui, a gente poderia deixar dessa forma. Mas, se você quiser fazer a equação global, então você vai ter que, olha, botar aqui, olha, 3 do C2H2, tá? Recapitulando, isso não é estritamente necessário. 15 meios do O2, aí vai formar 6 de CO2 mais 3 águas. Ok. Agora, o C6H6, né, o benzeno, ele está aqui depois da seta e 1 mol só. Lado certo e quantidade, estamos procurando isso, certo? Então, repara aqui, olha, ele está na quantidade certa, porém, ele está do lado errado, né? Ele está aqui antes da seta e você quer ele depois, tá? Então, eu vou ter que inverter essa reação, né? Que seria multiplicar por menos 1, né? Multiplicar por menos 1. Nesse caso,
aqui vai ficar mais 780. Para responder a questão, eu já estou com o valor aqui. É só somar esses dois caras aqui, olha. Vai me dar menos 150 quilocalorias. Já estou com a resposta pronta aqui. Seria a letra B. Tá? Vou inverter essa equação para você ver que a gente chegou lá na nossa equação alvo. Quem estava depois da seta aqui vai para antes. Então aqui, ó, 6 de CO2 mais 3 águas. Ok? E quem estava antes vai para depois. C6H6 e os 15 meios de O2. E aí eu vou, né, fazer aquela equação global. Ok? Vou cortar o que eu posso cortar. O que eu posso cortar aqui? Os 6 de CO2, depois da seta e antes. Posso cortar as 3 águas. E posso cortar os 15 meios de O2. Sobra exclusivamente 3 de C2H2 e o C6H6, que é exatamente a nossa equação alvo aqui do problema. Tá? Mas como eu só quero o valor ΔH, essa equação global aqui seria dispensável. Ok? Espero que você tenha entendido. O outro método de cálculo de ΔH é por meio das energias de ligação. O que é a energia de ligação? Então, a energia de ligação é a energia necessária para romper um mol de ligações entre dois átomos no estado gasoso. Então, trouxe aqui um exemplo, né, um valor, molécula de H2, gás hidrogênio. Se você rompe essa ligação, o ΔH para isso é de 436 kJ por mol. Uma outra coisa que a gente tem que saber para resolver as questões é o seguinte, olha só, eu estou aqui com o H2 e eu vou romper essa ligação, certo? Então a molécula de H2 são dois átomos de hidrogênio, é uma ligação covalente, um par de elétrons compartilhado. Para romper essa ligação, eu preciso fornecer energia, que essa molécula está estável, tá? Então eu preciso, para separar esses átomos, né, fornecer uma energia. Então, a energia necessária para romper as ligações é uma energia endotérmica, né? Um processo positivo, endotérmico, certo? Beleza. E agora, se eu for fazer o contrário, né? Eu estou com os átomos separados, eu for formar a ligação, né? Nesse caso, eles estão instáveis, e aí quando eu formo a ligação, eles estabilizam, e a energia é liberada. Neste caso, o valor é o mesmo, porém com sinal contrário, porque agora temos um processo que libera energia. Então, ΔH negativo. Ok? Então, resumidamente, sobre energia de ligação, o que a gente precisa? A gente vai ter ligações rompidas no lado dos reagentes, antes da seta, e é sempre um processo positivo, ΔH positivo. E formar ligações vai acontecer do lado dos produtos, com ΔH negativo. Tá? Então, um processo que libera energia. E para a gente calcular o ΔH da reação, a gente faz um somatório das energias de ligação, de tudo que foi gasto para romper as ligações no lado dos reagentes e tudo que foi liberado para formar as ligações no lado dos produtos. Não utilize ΔH igual à entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer um somatório das ligações que foram rompidas e das ligações que foram formadas. Cuidado com isso aí, tá, pessoal? Então, vamos fazer um exemplo. Olha só. H2 mais Cl2 formando 2 de HCl. A questão vai te fornecer os valores das energias de ligação. Então, hidrogênio, hidrogênio, 436, cloro, cloro, 242 e hidrogênio, cloro, 431. Beleza? Então, olha só, olha, eu coloquei aqui, né, a representação das fórmulas estruturais das moléculas, hidrogênio, hidrogênio, cloro, cloro, hidrogênio, cloro, certo? Nesse caso aqui, olha, esta ligação vale 436, né? Essa vale 242 e essa aqui vale 431. Com o seguinte, porém, eram 2 de HCl, né? Então, eu vou ter esse valor aqui duas vezes, porque eu vou formar 2 mol de HCl. Então, 2 vezes esse valor, certo? Então, olha, agora somando, fazendo esse somatório, né, equacionando isso tudo, tá?
Então a gente vai ter aqui, olha, as ligações rompidas foi a hidrogênio-hidrogênio, no valor de 436, a cloro-cloro, no valor de 242, e as formadas foram a 431 hidrogênio-cloro, certo? Que somando essas duas, né, a gente vai ter menos 862, beleza? Então, ligações rompidas, positivo, ligações formadas, negativo. Então, jogando no ΔH, fazendo esse somatório, né, gastei 436 mais 242, certo? Mas foi liberado menos 862. Ok, então agora fazendo essa conta, essa numerologia, né, a gente vai chegar no valor do ΔH de menos 178 kJ por mol. Ok? Espero que você tenha entendido. Então vamos fazer agora uma questão Enem sobre energia de ligação. Então olha só, o gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível. O único produto da combustão desse gás é o vapor de água, como mostrado na equação química. Então está aqui 2H2 mais O2 formando duas águas. Ok. Um cilindro contém 1 kg de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro. Então temos aqui o valor da energia hidrogênio-hidrogênio, hidrogênio-oxigênio e O-O. Então aqui os valores, certo? Nos forneceu as massas molares em grama por mol do hidrogênio, do O2, né, e da água. E aí ele pergunta qual é a variação de entalpia em kJ da reação de combustão do hidrogênio contido no cilindro. Cuidado, quanto que tem no cilindro? 1 kg. Tá? Então, cuidado com esses detalhes. Então, olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer é o que a gente acabou de ver aí, né? Eu vou fazer um somatório das ligações que foram rompidas. Lembrando que aqui antes da seta são ligações rompidas, entalpia positiva. E aqui depois da seta são ligações formadas, entalpia de ligação, energia de ligação negativa. Certo? Então, olha só. H2, né? São dois átomos de hidrogênio. É a ligação HH aqui, né? E isso aqui tem o valor de 437. Cuidado, ó, que são 2 mols, né? Então aqui seria, né? Vou começar aqui a fazer o somatório das ligações rompidas, 2 vezes 437, tá? Valor positivo. Aí depois nós temos aqui o O2, né? Que é O dupla O. Esta ligação vale, O dupla O, 494. Ok? Então, vou somar aqui 494. Aqui formou 2 moléculas de água. Cuidado com a água, porque a água, olha só, ela tem 2 ligações HO. Cada uma dessas ligações tem valor de 463, porém negativo, né? Porque é ligação formada. Depois da seta, produto é ligação formada. E com o detalhe que também, ó, forma 2 mols de água. Então, como cada molécula tem 2 ligações e formou 2 mols, então eu vou multiplicar o valor dessa ligação, né, que é 463, negativo, por 4. Ok? Porque cada molécula tem 2 ligações e eu formei 2. Então, no total, 4 ligações. Tá? Então, aqui no caso, as ligações formadas. Beleza. Então, olha só, fazendo essas continhas, né? Eu dei uma pré-calculada aqui. Aqui a gente vai ter 874 mais 494. E aqui nas formadas vai me dar o valor de 1852. Então, queridos, o ΔH vai ser esse somatório, né? 874 mais 494, isso aqui dá 1368, somando com os 1852 negativo das formadas,
o valor aqui que a gente encontra é de menos 484 quilojoules. Será que tem resposta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não tem. O Enem foi caridoso. Por quê? Normalmente, se você chega no meio do caminho, eles colocam uma resposta. Aqui não tem essa resposta. Por quê? Porque ele quer que você calcule a variação de todo o hidrogênio que está contido no cilindro. E aí eu chamei a atenção aqui no início, né? Eu tenho 1 quilo. Tá? Então a gente precisa olhar o seguinte, olha, eu tenho aqui, olha, 2 de H2, né? Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais para baixo. Aqui. Eu tenho 2 de H2. Esses 2 de H2, quando queimados, liberam essa energia aqui, esse ΔH, né? Vou botar aqui, esse ΔH aqui, menos 484, tá? Então, olha só, qual é a massa do H2, né? A massa do H2 é 2, então 2 vezes 2 gramas, tá? Libera menos 484 quilojoules, ok? Então aqui, olha, ele vai queimar 1 quilo, ou seja, 1000 gramas, tá? Esse 1 quilo aí, 1000 gramas, tá, gente? Tô botando em grama para ficar na mesma unidade, ok? Quanto que vai dar esse ΔHx? Nossa famosa regrinha de 3, né? Do cálculo químico, do cálculo estequiométrico, certo? É isso, a gente está fazendo um cálculo, só que com massa e energia. Tá? Então é só montar essa regra de 3, fazer esse cálculo. X vai ser igual, né, 1000, que multiplica o menos 484. E aí, esse x multiplica esse 4 aqui, tá vendo? 4. Depois ele passa dividindo. Então, passa dividindo aqui o 4, tá? Aqui você pode dar uma simplificada, né? Vai ficar 121 negativo vezes 1000. Então, x vai dar menos 121.000 quilojoules. Isso está na letra B. Ok, jovem? Então é simples, não é complicado, só tomar o cuidado, tá? Antes da seta, ligações rompidas, entalpia positiva, depois da seta, ligações formadas, entalpia negativa, e não use ΔH igual a HP menos HR, senão tu vai confundir tudo. Tá? Então é isso, jovem. Espero que você tenha entendido. Se precisar dar uma reassistida, rever esses cálculos, essas questões aí, ok? No mais, um grande abraço e até a próxima aula.